Sempre pensei que conhecia cada detalhe da vida do meu marido. Dividíamos sonhos, planos e até os pequenos segredos do dia a dia. Mas tudo mudou quando descobri que, a apenas 200 quilômetros de casa, ele levava uma vida completamente diferente, como se fosse outra pessoa. Tudo começou de forma discreta, quase imperceptível. Ele dizia que precisava viajar a trabalho, participar de reuniões longas ou resolver compromissos inadiáveis. Eu acreditava, afinal, nunca me deu motivos para desconfiar. Até que alguns detalhes começaram a destoar. As viagens se tornaram mais frequentes, e as desculpas, cada vez mais elaboradas. Algo dentro de mim sussurrava que havia algo errado. Ainda assim, eu tentava calar essa voz interna, acreditando que era apenas insegurança ou excesso de imaginação da minha parte. Um dia, mexendo nos bolsos da calça dele, encontrei um comprovante de pedágio. Estranhei porque o valor não correspondia a nenhum trajeto que ele costumava fazer para o trabalho. Guardei o papel comigo, sentindo que talvez aquela fosse a primeira peça de um quebra-cabeça. Decidi não confrontá-lo de imediato. Em vez disso, passei a observar com mais atenção. Notei que o perfume dele mudava, e às vezes chegava em casa com roupas que pareciam ter sido trocadas rapidamente, como se escondesse sinais de outra rotina que não era nossa. Minha intuição gritava. Resolvi investigar com mais cautela. Passei a anotar as datas de suas viagens, os horários que dizia sair e chegar. Cada anotação parecia um registro de algo que não batia, como se houvesse lacunas demais em sua narrativa habitual. Foi então que tomei coragem para seguir seus passos. Esperei uma das viagens anunciadas e decidi pegá-lo de surpresa. Dirigi durante horas, meu coração acelerado, imaginando mil coisas, sem realmente saber o que encontraria ao final daquele percurso misterioso. Chegando à cidade, comecei a sentir uma mistura de medo e ansiedade. Perguntava-me: o que vou descobrir? Será que estou pronta para isso? A cada quilômetro rodado, a verdade parecia se aproximar, como um peso enorme prestes a despencar sobre mim. Estacionei o carro próximo a um bairro tranquilo. E lá estava ele. Caminhava de mãos dadas com uma mulher desconhecida, sorrindo como se estivesse em um filme romântico. Aquela cena parecia um soco em meu peito, revelando que minha vida era uma mentira. Eles entraram juntos em uma casa simples, mas aconchegante. Esperei do lado de fora, observando. Minutos depois, vi duas crianças correndo até ele e o abraçando com alegria. Foi nesse instante que meu mundo desabou. Ele tinha outra família inteira escondida. Meu corpo tremeu. Eu não sabia se chorava, gritava ou simplesmente fugia. Era como se eu estivesse assistindo a um pesadelo do qual não poderia acordar. A pessoa que eu mais confiava tinha construído outra vida, a apenas 200 quilômetros de distância, sem remorso algum. Passei horas dentro do carro, tentando digerir o que havia visto. Minhas mãos suavam, e a mente se enchia de perguntas. Há quanto tempo isso acontecia? Quem era aquela mulher? E, principalmente, como ele conseguiu enganar a todos por tanto tempo? Quando finalmente voltei para casa, a sensação era de vazio. Ele retornou dias depois, agindo como se nada tivesse acontecido. Sorriu para mim, beijou-me na testa, e contou a mesma desculpa de sempre: foi apenas uma viagem de trabalho. Eu apenas assenti. Mas dentro de mim, nada era igual. O peso da descoberta me consumia, e eu precisava de respostas. Não podia mais fingir que acreditava em suas mentiras. Sabia que em algum momento teria de encará-lo e revelar que eu já sabia da outra vida que ele levava. Antes de confrontá-lo, decidi reunir provas. Guardei recibos, registrei horários, e até fotografei discretamente alguns detalhes. Eu queria estar preparada, porque sabia que ele tentaria negar. Meu coração doía, mas minha razão me pedia firmeza. Naquela noite, olhei para ele dormindo ao meu lado e pensei: quem é você de verdade?
A pessoa que eu amava parecia um estranho. E eu precisava decidir se seguiria vivendo em uma ilusão ou se teria coragem de expor sua vida secreta, custe o que custar. Na manhã seguinte, acordei decidida. Não podia mais carregar sozinha aquele segredo que pesava tanto. O silêncio era sufocante. Cada gesto dele me parecia uma farsa ensaiada. Eu precisava tomar coragem e enfrentar a verdade cara a cara, sem mais adiamentos. Decidi conversar com minha melhor amiga. Contei tudo, desde os recibos até a cena das crianças correndo para abraçá-lo. Ela ficou em choque, mas me apoiou. Disse que eu precisava de força, pois a revelação poderia mudar completamente minha vida. Com o coração pesado, escolhi esperar o momento certo. Queria que ele confessasse, mas sabia que isso não aconteceria facilmente. Então tracei um plano, iria acompanhá-lo em uma das viagens, sem avisar, para que ele não tivesse como inventar desculpas. No dia marcado, arrumei minhas coisas e o segui de longe. Cada quilômetro parecia me aproximar de um abismo. Ele dirigia tranquilo, sem perceber que eu estava atrás. A estrada parecia interminável, como se o destino quisesse me preparar para o impacto. Chegando à cidade, vi quando ele estacionou diante da mesma casa. Dessa vez, não fiquei apenas observando. Tomei coragem, saí do carro e caminhei até a porta. Minhas pernas tremiam, mas meu coração pulsava com a certeza de que não podia recuar. Quando toquei a campainha, a mulher abriu a porta. Seu olhar foi de surpresa, mas também de reconhecimento. Era como se ela soubesse quem eu era. Por um instante, ficamos em silêncio, duas estranhas ligadas pelo mesmo homem e pela mesma mentira. Então ouvi a voz dele vindo de dentro da casa. Quem é, amor? Meu coração parou. A palavra amor ecoou como uma faca. E naquele segundo, a farsa estava exposta. Ele apareceu no corredor, e o choque estampado em seu rosto foi a confirmação final. Ele tentou falar algo, mas eu não dei tempo. Perguntei, firme, há quanto tempo? A mulher, confusa, olhava para mim e para ele, tentando entender a gravidade do momento. Foi como se o chão tivesse se aberto, engolindo toda a vida que eu conhecia. Sem conseguir negar, ele pediu que entrássemos e conversássemos. Sentei-me no sofá daquela casa estranha, decorada com fotos dele e da nova família. Cada imagem era uma facada, aniversários, viagens, sorrisos compartilhados. Uma vida inteira sem mim. Ele começou a explicar. Disse que tudo começou anos atrás, em uma fase difícil do casamento. Que não planejou, mas acabou se envolvendo. Suas palavras soavam vazias, como desculpas mal ensaiadas. Nada justificava a dor que eu sentia naquele instante. A mulher, em lágrimas, percebeu que também tinha sido enganada. Ele nunca contou que era casado oficialmente. Para ela, ele era apenas um homem dedicado, um pai presente. Agora, diante da verdade, nós duas estávamos destruídas pela mesma mentira. Olhei para ele e percebi que nada seria capaz de apagar o que vi. Uma segunda vida, cuidadosamente construída, escondida a apenas 200 quilômetros de distância. E eu, a esposa oficial, não passava de uma peça descartada em seu jogo duplo de enganos. Levantei-me e disse que não havia mais nada a conversar. O amor, o respeito, a confiança, tudo havia morrido ali. Ele tentou me segurar, implorou por perdão, mas eu estava decidida. Nada poderia restaurar aquilo que ele mesmo destruiu com sua farsa. Deixei a casa sem olhar para trás. Dirigi de volta para minha cidade com as mãos trêmulas e a mente em caos. O choro vinha em ondas, sufocando cada pensamento. Era como se minha vida tivesse se partido em duas, antes e depois daquela descoberta. Nos dias seguintes, evitei falar com ele. Precisava pensar, respirar, entender como seguir. Cada vez que olhava para o lado da cama, sentia um vazio enorme.
O lar que construímos juntos parecia agora apenas um cenário de mentiras bem encenadas. Os dias que se seguiram foram de silêncio profundo. Eu acordava e demorava a acreditar que tudo aquilo era real. A cada canto da casa, parecia ouvir os ecos da mentira dele. Era como viver em um palco vazio, onde a peça principal havia acabado. Decidi buscar apoio na minha família. Contei tudo à minha mãe, que chorou comigo como se fosse sua própria dor. Ela me lembrou que dignidade não se negocia e que, apesar da dor, eu sairia dessa mais forte. Suas palavras foram bálsamo em meu caos. Amigos próximos também ficaram chocados. Alguns não acreditavam que ele seria capaz de algo tão cruel. Outros confessaram que já desconfiavam de suas ausências. Foi doloroso perceber que todos tinham suspeitas, mas apenas eu não queria enxergar. Naquela altura, o que me mantinha de pé era a ideia de recomeçar. Eu sabia que não seria fácil reconstruir minha vida, mas ficar ao lado dele seria morrer todos os dias. Era como escolher entre enfrentar a tempestade ou me afogar lentamente. Ele insistia em ligar, mandava mensagens pedindo perdão, dizendo que eu era seu verdadeiro amor. Mas como acreditar depois de tanto engano? Suas palavras pareciam vazias, repetidas, como um eco distante de um homem que já não existia para mim. Eu revivia constantemente a cena das crianças correndo para ele. Aquela imagem doía mais do que qualquer mentira. Porque mostrava que, enquanto eu acreditava ser sua única família, ele já tinha construído outra vida completa sem que eu soubesse. À noite, muitas vezes me perguntava, onde foi que eu errei? Será que não fui suficiente? Mas, com o tempo, compreendi que o erro não era meu. Quem escolhe a mentira, quem opta por enganar, já carrega dentro de si a raiz da destruição. Decidi procurar ajuda profissional. Comecei terapia para organizar meus pensamentos. A psicóloga me mostrou que eu estava em um ciclo de culpa e precisava quebrá-lo. Aos poucos, percebi que a traição dizia muito mais sobre ele do que sobre mim. Foi um processo doloroso, mas necessário. A cada sessão, eu sentia um peso ser retirado dos ombros. Entendi que o fim daquela relação não era o fim da minha vida, e sim a chance de me redescobrir como mulher, independente das escolhas dele. A cidade a 200 quilômetros se tornou um símbolo em minha mente. Sempre que lembrava dela, via o retrato da farsa que me destruiu. Mas também a enxergava como um ponto de virada, o lugar onde finalmente acordei para a verdade e decidi não me calar mais. Algumas noites ainda eram pesadas. Sonhava com ele chegando em casa, fingindo normalidade, e eu acordava chorando. O coração demora a esquecer aquilo que foi intenso. Mas o que mais doía era lembrar que a confiança, uma vez quebrada, não volta. Mesmo com toda a dor, comecei a listar pequenas vitórias. Um dia consegui dormir em paz, outro consegui rir com amigos. A vida me mostrava que havia futuro além da mentira. Cada passo, por menor que fosse, era prova da minha força interior. Passei a evitar lugares que me lembravam dele. Os restaurantes que frequentávamos, os filmes que assistíamos juntos. Era doloroso, mas necessário. Eu precisava criar novas memórias, para não viver como prisioneira de um passado que me traía. Quando finalmente o bloqueei de todas as formas, senti uma leveza imediata. Era como se tivesse fechado uma porta que mantinha aberta a escuridão. Não queria mais ouvir promessas vazias, apenas seguir adiante com dignidade e coragem. A maior lição que aprendi foi que ninguém merece viver em dúvidas. Se a desconfiança bate à porta, é porque algo já não vai bem. E ignorar os sinais só prolonga a dor. Aprendi que o silêncio pode ser tão cruel quanto a mentira em si. Eu sabia que a caminhada ainda seria longa, mas algo dentro de mim já brilhava. Era a esperança de um recomeço. Descobrir a outra vida dele foi devastador, mas também me libertou.
e hoje sei que mereço muito mais do que migalhas de amor. Resolvi organizar minha vida prática. Abri pastas, reuni extratos, revirei contratos e guardei tudo que comprovava o abandono afetivo e financeiro. Não era vingança, era autoproteção. Se um dia eu fraquejasse, os papéis lembrariam porque eu precisava seguir firme. Um lembrete para não voltar. Também conversei com um advogado. Ele me orientou com calma sobre meus direitos e deveres. Disse que provas sólidas fariam diferença e que eu não precisava enfrentar nada sozinha. Saí do escritório respirando melhor, com um plano claro e datas definidas. Saí dali com coragem e prazos definidos. Voltei à cidade a 200 quilômetros apenas uma vez, para procurar a mulher. Quis olhar nos olhos dela sem rancor. Expliquei quem eu era, mostrei documentos e pedi que não me visse como inimiga. Ela chorou. Também tinha sido enganada por histórias bem contadas. Levei datas e fatos. Pedi respeito, não disputa. Falamos longamente sobre as crianças. Eu não as culpava, eram inocentes em um enredo adulto. Decidimos que o conflito seria com ele, nunca entre nós. Acordamos respeito, limites e silêncio público. Dor compartilhada não precisava virar espetáculo. A dor não nos tornaria rivais, nos tornaria lúcidas. Quando ele soube do meu encontro com ela, me ligou em fúria. Tentou inverter tudo, dizendo que eu destruíra sua paz. Eu respirei fundo e respondi: a paz que depende de uma mentira não é paz, é um esconderijo. Depois disso, desliguei e mantive distância. Eu não devia explicações, devia limites. As noites continuavam difíceis, mas a rotina começou a me salvar. Estabeleci horários para comer, caminhar e dormir. Ajustei a casa, doei objetos dele, abri espaço no guarda-roupa. Cada gesto simples parecia puxar ar novo para dentro de mim. Coloquei alarmes para refeições, água e caminhada breve. Os amigos insistiam em me tirar de casa. Fui a um concerto na praça, experimentei um curso de fotografia e voltei a ler romances. Pequenas alegrias foram devolvendo cor aos dias. Descobri que recomeçar também pode ser um ato silencioso e bonito. Redescobri sabores, risos e praças esquecidas. Ele, porém, insistia em promessas. Dizia que encerraria a outra relação, que mudaria, que tudo seria diferente. Eu já não acreditava. A confiança é um vaso de cristal, colado, até serve para flores, mas nunca mais vira invisível a rachadura. Palavras bonitas não colavam mais, e meu ouvido mudou. Minha terapeuta propôs um exercício: escrever uma carta que eu não enviaria. Na carta, contei tudo o que doeu, tudo o que aprendi e tudo o que escolhi deixar. Ao terminar, queimei o papel com cuidado, como quem devolve ao ar um peso antigo. Senti queimar a página sem me queimar junto dela. Comecei a cuidar da saúde com disciplina. Exames em dia, alimentação equilibrada, caminhadas ao amanhecer. Cuidar do corpo deu ordem às emoções. Percebi que meu futuro não precisava ter pressa, apenas direção. O tempo, generoso, faria o restante. A disciplina virou abraço, rotina que me amparava. No trabalho, mergulhei em novos projetos. Fui reconhecida por ideias que antes eu escondia para caber na agenda dele. A liberdade criativa acalmou minha mente. Era como abrir janelas depois de anos com as cortinas pesadas fechando o sol. Quando cedi espaço, as ideias entraram como luz pelas frestas. Certa tarde, encontrei um antigo caderno de sonhos. Lá estavam viagens, cursos, metas esquecidas. Senti um misto de luto e entusiasmo. Decidi riscar datas e recomeçar pela menor meta. Venci um item, depois outro, e a vida começou a me acompanhar. Era um pacto antigo comigo que eu havia esquecido. Ainda assim, houve recaídas. Em uma madrugada, quase liguei para ele. Quase pedi explicações que eu já tinha.
Fechei os olhos e contei até 50. Eu não precisava de respostas, precisava de paz. E a paz mora longe do telefone certo de quem fere. Escolhi curar a ferida, não idolatrar o passado. Recebi uma mensagem da outra mulher. Ela agradeceu a honestidade e disse que havia colocado limites. Desejou que ambas seguíssemos bem. Aquilo me tocou. Solidariedade entre mulheres é ponte firme quando alguém decide incendiar as margens. Sororidade não apaga cicatrizes, mas sustenta pontes seguras. Com o divórcio encaminhado, repensei minhas finanças. Montei uma planilha, cortei supérfluos, negociei contratos. Troquei culpas por números. Cada coluna equilibrada me devolvia controle. Descobri que a autonomia também se soma com centavos. Aprendi que o futuro também se escreve em colunas e números. No fim daquele ciclo, percebi que não precisava vencer ninguém. Eu só precisava vencer a mim mesma, dia após dia. A cidade a 200 quilômetros ficou para trás como um marco. A estrada agora levava para dentro, para a mulher que eu havia reencontrado. Eu não buscava aplausos, buscava quietude. Encontrei em mim. O tempo começou a suavizar as feridas. Já não chorava todos os dias. Passei a sentir gratidão pelas pequenas conquistas, como acordar sem peso no peito. A dor ainda existia, mas era menos cortante. Eu percebia que sobreviver também podia ser um ato de vitória. Sobreviver já era resistir. As pessoas perguntavam se eu daria uma nova chance ao amor. Eu respondia que, no momento, meu foco era me amar. Descobrir quem eu era fora daquela relação. A redescoberta de si mesma é o maior presente depois de uma queda. Sem pressa, sem pressões externas. Só o tempo diria. Em alguns domingos, visitava lugares que sempre quis conhecer. Pequenas viagens de trem ou ônibus. Sentava em cafés desconhecidos e escrevia em meu diário. Descobri que não era solidão, era liberdade. Era finalmente sentir que podia ir e vir sem pedir permissão a ninguém. Os convites para festas voltaram a surgir. No início, recusava. Mas um dia aceitei. Coloquei um vestido simples, perfume leve e fui. Lá, dancei sem pensar em nada. Foi libertador perceber que ainda havia música dentro de mim, mesmo depois de tanta dor. A música não era dele, já era minha. No meio da festa, uma amiga me disse: "Você sorriu de verdade hoje." Percebi que era verdade. Meu riso não era máscara, era espontâneo. Aquilo me fez entender que o coração, por mais ferido que esteja, sabe encontrar brechas para florescer. A vida pulsa além das cicatrizes. Passei a olhar para minha casa com outros olhos. Reformei pequenos cantos, pintei paredes, mudei móveis de lugar. Cada mudança simbolizava um novo ciclo. A casa deixava de ser memória de mentiras para se tornar refúgio só meu. Um lar reconstruído de dentro para fora. No trabalho, conquistei uma promoção. Pela primeira vez, fui reconhecida não como esposa de alguém, mas por mim mesma. Fiquei emocionada ao assinar o contrato. Era como se a vida me dissesse: "Você consegue, mesmo depois da tempestade." E eu realmente conseguia. Ele ainda tentou me procurar uma última vez. Apareceu na porta de casa com flores, dizendo que mudaria. Mas eu já não tremia. Olhei em seus olhos e vi um estranho. A coragem de fechar a porta foi a prova de que eu havia renascido mais forte. Eu já não era a mesma. Senti orgulho de mim mesma. Antes eu teria cedido, mas agora não. Entendi que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E que não devo mendigar carinho de quem me feriu. A partir dali, prometi nunca mais aceitar menos do que mereço. Fiz um pacto íntimo de valor. A cada mês, percebia que a lembrança dele diminuía.
O espaço ocupado pela dor dava lugar a novos planos. Descobri que a vida não acaba com uma traição, já apenas recomeça em outro ritmo. É como mudar a melodia, mas continuar dançando. Dançar para si mesma. Voltei a viajar com amigos. Conhecemos uma praia deserta, vimos o nascer do sol e caminhamos descalços na areia. Ali, percebi que liberdade também tem sabor de mar. O vento levava embora as sombras e me devolvia a leveza. A paz vinha em ondas suaves. Uma amiga me disse algo que nunca esqueci: você não perdeu, você se libertou. Essa frase virou meu mantra. A cada dificuldade, repetia para mim mesma. Transformei a perda em libertação e a ferida em aprendizado. Era como plantar flores sobre escombros. Nas redes sociais, comecei a compartilhar pequenos textos sobre superação. Pessoas desconhecidas me escreveram, contando que também viviam histórias de dor. Percebi que minha cicatriz podia inspirar. A dor compartilhada se transformava em semente de esperança. Certo dia, uma seguidora me agradeceu. Disse que meus textos a impediram de desistir. Chorei ao ler. Era como se a vida tivesse me mostrado o sentido de tudo, transformar sofrimento em força coletiva. Meu coração entendeu que nada foi em vão. Com o tempo, o divórcio foi finalizado. Recebi os documentos com mãos firmes. Não chorei. Era apenas um papel, mas também um marco. O fim oficial de um ciclo que já tinha acabado dentro de mim. Ali, carimbei minha liberdade e respirei fundo. Nesse dia, comprei flores para mim mesma. Arrumei na mesa da sala e sorri. Não eram desculpas de ninguém, era um presente meu. Uma celebração da vida nova. Pela primeira vez, entendi que não preciso de outro para me sentir completa. Eu já era inteira. O tempo mostrou que a dor não some, mas muda de lugar. Ela deixa de ser ferida aberta e se torna cicatriz. E cicatrizes não nos enfeiam, nos fortalecem. Carrego as minhas como medalhas de quem sobreviveu ao que parecia impossível de suportar. Comecei a planejar um novo futuro. Fiz cursos, investi em mim e defini metas. Não eram apenas planos externos, mas também internos: cuidar da mente, alimentar o coração com bons encontros, preservar minha paz. Descobri que felicidade também se aprende. Alguns conhecidos ainda perguntavam sobre ele. Respondi com calma: ele faz parte do meu passado. E era verdade. Não havia mais ódio, apenas distância. Eu tinha aprendido a deixar ir, a não carregar pesos que não pertenciam mais ao meu presente. Passei a ajudar outras mulheres em grupos de apoio. Cada história que ouvia me lembrava da minha. E cada palavra de conforto que eu oferecia era, na verdade, um cuidado comigo mesma. Quando levantamos outra, também nos levantamos juntas. Aprendi a valorizar as pequenas coisas: o cheiro do café fresco, a brisa da manhã, o silêncio depois da chuva. A felicidade estava nessas simplicidades que antes eu ignorava. A vida me mostrou que recomeçar não exige muito, apenas olhos atentos. Ele, aos poucos, sumiu do meu horizonte. Não sei se continuou com a outra família ou se tentou novos caminhos. Mas já não importava. Meu futuro não dependia mais dele. Era livre, finalmente livre, para escolher e trilhar cada passo sem amarras. Numa viagem sozinha, sentei diante do mar e escrevi: obrigada, vida, por não ter me deixado desistir. Foi o momento em que percebi que não era vítima, mas sobrevivente. Transformei lágrimas em coragem e agora caminhava em direção à luz. Meus dias começaram a ter novas cores. Já não eram apenas cinzas de mágoa, mas tons de esperança. Descobri que o coração pode renascer quantas vezes forem necessárias. Não há limite para o recomeço, enquanto tivermos força para tentar de novo. A estrada de 200 quilômetros que antes simbolizava dor, hoje representa aprendizado.
Cada quilômetro daquela distância foi, na verdade, a travessia para eu me encontrar. O caminho que parecia ruim acabou sendo o portal para minha nova versão. Quando olho para trás, não sinto arrependimento por ter amado. O erro nunca é amar, mas acreditar em quem não sabe valorizar. Amar foi minha força, não minha fraqueza. E hoje sei que posso amar de novo, mas começando por mim mesma. Descobrir que meu marido tinha outra vida a 200 quilômetros de casa quase me destruiu. Mas também me reconstruiu. O fim daquela mentira foi o início da minha verdade. E hoje, cada passo que dou, é sobre liberdade e coragem. Eu sou prova de renascimento. Percebi que perdoar não é esquecer, mas deixar de carregar rancor. Não perdoei por ele, mas por mim. Para viver sem correntes, para dormir sem fantasmas. O perdão foi a chave que abriu a porta do meu próprio coração para novos começos. Hoje caminho com mais leveza. Sei reconhecer sinais, ouvir minha intuição e colocar limites. O que parecia um fim devastador se transformou em começo luminoso. E, no fundo, sei que a maior traição teria sido eu desistir de mim mesma. Essa história não é sobre derrota, mas sobre superação. Porque, se alguém me enganou, isso não define quem eu sou. Eu não sou a mentira dele. Eu sou a verdade que escolhi viver depois. E essa verdade é cheia de força, coragem e esperança. Se você chegou até aqui, quero te agradecer. Sua companhia nesta história me fortalece. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Quero conhecer sua cidade e sentir essa rede de apoio que formamos juntos. Sua presença faz diferença. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Histórias como a minha podem ajudar outras pessoas a encontrarem força em meio à dor. Muito obrigada por estar comigo até o fim. Você nunca está sozinho.